Olá, internauta do Semanário, você que está aí acompanhando a gente, muito obrigado pela sua visita. Hoje eu estou aqui com a Ana Abreu, educadora de Jacareí, militante pela educação, e nós estamos aqui para falar na sequência da série de entrevistas a respeito do Plano Municipal de Educação, que foi apresentado pela Prefeitura no dia 24 de junho, não foi votado na sessão subsequente na Câmara dos Vereadores, e acabou motivando uma ação protocolada por um professor no Ministério Público reclamando o debate com uma parcela maior da população. E a Ana está aqui para ajudar a gente ouvir mais opiniões. Tudo bem, Ana? Tudo bem, novamente volto aqui a um momento com os internautas do Semanário e com um tema bastante importante. E para falar de educação, né? Sim. Bom, então vamos começar, Ana, falando no geral. Você como educadora, como quem já participou da administração de educação na cidade, o que você achou desse plano, esse primeiro plano apresentado no dia 24? Quero, assim, contextualizar um pouquinho a importância do plano. O plano, ele é importante, ele faz parte de um conjunto de documentos que vão sustentar um sistema educacional. E Jacareí se aproxima dessa sustentação que dá autonomia para o município, né? Tiago, é importante que a gente olhe o plano de uma maneira ampla. O plano, ele vai sustentar ações que na realidade tem que ter uma relação com o plano nacional. Isso aconteceu, mas antes de eu falar um pouquinho mais do plano, eu quero contextualizar uma questão. Seria ingrato a gente falar que o tempo foi curto, porque na realidade foi mesmo, mas seria ingrato falar que colocar nas costas de quem elaborou essa questão do tempo. Você diz o tempo de debate. O tempo de debate, o tempo de elaboração. Por quê? Né? Primeiro que assim, a decisão da elaboração não parte de quem elaborou, partiu dos gestores, secretário de educação e prefeito. Então, hoje eu aponto uma das questões do plano foi o tempo. Só que se eu só disser que foi isso, dá a impressão que quem elaborou é o culpado pelo pouco tempo. E não. Eu acredito que o grupo que elaborou lutou bastante, produziu muito, correu atrás, tentou mobilizar, porém não teve um tempo adequado, né? Então eu chego para você e falo, você tem 3 meses para fazer. O primeiro start para esse plano foi em 2014, em novembro, né? Então eu participei, foi algo muito inibidor, né? Infelizmente Jacareí não tem uma característica de mobilizar fóruns, né? Como é que foi esse plano passo? Teve uma chamada coletiva, eu participei. Para professores, para classe? Para professores, para comunidade, para classe, né? E ali fomos, e aí eles dividiram em segmentos, ok. Os segmentos então levantaram alguns pontos e votaram em alguns representantes. Eu passei a ser representante do ensino superior. Depois, e aí eu deixo aí na verdade uma falha, porque eu não consegui participar da elaboração, porque eles fizeram um calendário, certamente numa coletividade não dá para abraçar todos, mas nesse calendário eu não consegui participar das reuniões, né? Eu lamentei e eu não concordei em fazer algo na minha casa, eu tenho que fazer algo na coletividade, no fórum, né? E aí a gente vê o quanto tem essa dificuldade, porque para mobilizar, Tiago, uma sociedade, você tem que pôr plaquinha por aí, você tem que publicar isso na imprensa, você tem que colocar isso, você tem que chamar, você tem que ir para as escolas, você tem que panfletar, né? E é um assunto de extrema importância, né? Muita importância, vai definir as ações, aqui fala de qualidade, que tipo de qualidade é essa para os próximos 10 anos, independente do próximo prefeito, do próximo projeto que Jacareí terá, esse é um plano para se cumprir, né? Então não tem essa mobilização. Aí quem está lá, muitas vezes não tem uma voz, de fato, paritária, porque você acaba tendo novamente, muito parecido com o plano de carreira, um tempo curto, com pouca mobilização, muitos comissionados, né? E aí você tem mais um retrato de um grupo de governo do que de uma sociedade. Então é uma falha, mas que com tempo como que você faz? Não acho que seja uma falha de quem elaborou, é uma falha de quem promove a gestão, de quem dá pode ir lá, vai fazer e dá autonomia. Você não trabalhou, o tempo inteiro na elaboração foi falado, gente, nós temos prazo, gente, nós temos que correr porque temos prazo. Não é isso, nós temos que ter qualidade, para ter qualidade você precisa de tempo. Agora, não é culpa da equipe que elaborou, é culpa dos gestores que na realidade demorou para dar esse start. E chegar na boca e apresentar é também
uma possibilidade de ser gol, porque poderia chegar, ninguém vê a prova e acabou, como outros projetos aconteceram isso. E nesse deu uma parada, que eu acredito você vai tocar nisso em questões polêmicas, mas a parada é em função do desconhecimento, porque se tem conhecimento e tem mobilização, não se para. Se as classes hoje que estão pedindo para serem representadas, achando que tem equívocos aqui, se eles fossem chamados para elaborar, não teria parado agora, né? Então, quer dizer, é uma construção, fórum é isso. Bom, tem gente que está faltando aqui, eu vou e eu convido a classe, né? Eu como construtor disso, eu chamo. Quer dizer, a impressão que dava no próprio primeiro fórum é de inibir uma fala, né? É perigoso, o que vai falar, cuidado. Você tinha ali pessoas preciosas, né? É um controle talvez pela pressão do tempo, Thiago. Eu não quero nem dizer que é algo mais político, mas pela questão do tempo. Então, no fórum, por exemplo, uma fala coletiva, quando eu fui falar, disse, ó, só fale o seu nome e o que você faz. Né? E eu falei meu nome, o que eu faço, os objetivos que estavam ali, eu não me inibi e falei, porque eu estou acostumada a trabalhar com fóruns, né? Mas quem não está, imagina, num fórum falar, meu nome é Ana Abreu, sou líder do MOVE, sou professora, sou pesquisadora, ponto. Não, o que nos une é a elaboração de um plano, eu preciso me posicionar, né? Então isso coletivamente gera polêmica, mas Jacareí precisa aprender a fazer, e só se aprende a fazer fazendo. Então, eu acredito que a gente ainda vai ter fóruns, de fato, que mobilizem, que todos possam ir, que a comunidade possa ir, que não se evite atrito, porque democracia é pontos de vistas trocados. E no plano isso também aconteceu, quer dizer, evita movimento, né? Não podemos, temos que abrir. O cidadão precisa aprender, e isso é ensinado, isso é fomentado. Veja bem, nós fomos há pouco tempo surpreendidos pelo imposto, né, que chegou aqui e tal. E é importantíssimo, isso vai diretamente ao bolso, né? Mas ninguém se mobiliza pela educação, quer dizer, quando um político fala de imposto, maravilha, mas quando um político não fala de educação, não tem problema? Não! Falar de imposto é tão importante quanto falar de educação. E muitas vezes, na educação ninguém fala nada, né? Deixa, tem uma consequência com maioridade penal, tem consequência com violência, tem consequência com qualidade de vida, né, numa sociedade, mas ninguém fala. Agora o IPTU ele fala do bolso, então ele é imediatamente manifestado, né? E eu gostaria que as pessoas também se manifestassem em relação à educação, é importante. E quais são os pontos que se destacam? O que você achou? Você leu? Eu li, acompanhei aí, acho que bastante importante a gente vê, o texto inteiro vai falar de padrão de qualidade e aponta para equidade. Olha só que importante, né? Um ponto importante. O que é equidade? Equidade não é igualdade, Thiago. Equidade é dar oportunidades adequadas de maneira diferente porque a diversidade existe. Então eu vou dar um exemplo muito simples. Num trabalho em sala de aula em que eu tenho 3 níveis de leitura, de desempenho, eu preciso dar mais oportunidades de leitura para quem lê com maior dificuldade. Se eu mantenho a igualdade e dou 3 oportunidades de leitura para cada um, eu mantenho quem sabe mais e quem sabe menos, percebe? Então a equidade ela só tem sentido que é uma educação de qualidade para todos quando eu tenho momentos diferenciados com todos. Até porque equidade só tem sentido quando eu compreendo que o sujeito é diferente, né? E diferente onde? Na sua formação de inteligência, na sua formação biológica, na sua formação cultural, enfim. Então, já está aí, a palavra equidade, ela considera gênero, raça, etnia, né? Ela considera a diversidade que somos, né? A gente, infelizmente, ainda luta muito por uma escola que olhe para a diversidade, porque nós não somos iguais, né? Nossos filhos não são iguais, criados pelos mesmos pais, né? A escola é diversa. Desde a época dos jesuítas, nós temos essa escola que é igual. Então, tem que ser igual para todo mundo? Não tem que ser igual para todo mundo. O cara que começa a falar inglês com 1 ano, ele é diferente do cara que vai aprender a falar inglês com 40 anos. Então eu tenho que entender que a escola pública é a escola que tem um celeiro ali, e um altar, né, de crescimento, e ela tem que propiciar isso. Quando você toca na importância dessa formação que você traz, veja bem, será que todos os professores da rede conhecem o plano?
precisa conhecer. Conhecer não para concordar, para compreender, né? O que é equidade? Equidade é um conceito, nós temos grupos de pesquisas que só lidam com equidade na educação, que é compreender isso. Quer dizer, se eu desenvolvo uma aula, né? Nessa aula eu tenho 10 alunos que não compreendem, eu marco um reforço, que eu não gosto dessa palavra, eu gosto da palavra apoio, mas eu marco um reforço da aprendizagem, volto esses alunos para a escola, eu ensino esse grupo novamente da mesma maneira que eu ensinei no período normal. Você fez a mesma coisa que não deu certo. Isso não é equidade, quer dizer, daquele jeito, quem aprendeu já aprendeu, eu tenho que mudar, eu tenho que levar um jogo, eu tenho que dar outro exemplo, eu tenho que trabalhar com outras linguagens, eu tenho que sair dos 4 cantos da escola, eu tenho que ir para visita passeio na comunidade, percebe? Então, mas aí o professor vai querer ser mais valorizado para esse trabalho. Certamente. Você acha que nós vamos conseguir caminhar para isso? Aqui está dizendo, está lá no começo. Você acha que concilia com os ideais do plano de carreira, por exemplo, que foi aprovado? Não, o plano de carreira, aqui tem as diretrizes, porque eles se basearam no plano nacional, as diretrizes da valorização do professor. No plano municipal está dizendo de parcerias com a universidade, está falando com parcerias em fazer pós-graduação. Agora, cola isso no plano de carreira, o plano de carreira não reconhece nada de pós-graduação para a carreira docente, não tem nenhum, porque você tem que ter mérito e você tem que ter reconhecimento na sua progressão, você não tem. Como que você, eu valorizo, Thiago, mas na hora do vamos ver, isso não considera para a sua jornada de trabalho. Quer dizer, logicamente que deve considerar. O plano já está diferente. Eu acredito, isso é uma intuição pela leitura do plano e pela leitura da progressão. Tem mais participação no plano municipal, dos professores e do grupo e do corpo, do que no plano de carreira. No plano de carreira não tem, aqui tem, pós, como que eles vão valorizar pós, se no plano de carreira não tem essa valorização, percebe? Como que eu falo de currículo, eu sou uma doutora em currículo e sei o quanto é complexo, porque o currículo, ele centraliza o poder que se quer dar ou não à população, né? Ali estão os conhecimentos culturais, os saberes, como que eu vou compreender esse currículo se eu não tenho estudo, Thiago? Eu tenho que trazer, eu tenho que trabalhar com isso, quer dizer, você tem algo que não completou, né? Você tem, se o professor pegar o plano municipal e for até o secretário de educação e falar, olha aqui, vocês estão dizendo que a gente precisa ter parceria com a universidade, precisa ter pós-graduação, ok, eu vou fazer, mas em que momento do plano de carreira, que foi o documento construído, eu posso ter isso reconhecido? Não tem. Então, o plano, ele tá, na realidade, cumprir o plano é nobre, tá interessantíssimo, né? Acho que tem que ter uma discussão na rede, que é falar do tempo inteiro num padrão de qualidade. O que é um padrão de qualidade de escola pública? Não só pensar em índice, porque o índice é uma consequência. O padrão de qualidade é ter professores em que estágio da sua formação, é ter quantos alunos em sala de aula, é ter que tipo de, o que é qualidade, qual é a aprendizagem. Nós queremos alunos cantando, dançando, escrevendo, ouvindo, analisando, criando livro. O que nós queremos? Então, precisamos discutir. Não, queremos alunos que passem vestibular. Isso é um quadrado da qualidade. Não, queremos alunos que promovam e que tenham, por exemplo, uma imersão na sua cultura local. Né? Quer dizer, eu quero, a partir da cultura local, dos bairros, que são mais de 120 bairros em Jacareí, eu quero promover a identidade daquelas personalidades dali, né? Vou citar aqui, por exemplo, o Pedra Mar. Pedra Mar tem uma característica muito interessante, porque tem líderes lá que fazem uma ponte, por exemplo, com Moçambique, que é uma dança. Será que eu posso fazer um currículo com uma autonomia, né, que possa gerar, aqui está dizendo que pode, né? Agora, como que eu vou estabelecer isso? Então, agora as ações, elas são algo interessante. O próprio plano vai dizer que quem fiscaliza são 6 aí membros da sociedade, 6 membros mandados, na realidade escolhidos pelo executivo, 4 pelo executivo e 2 pelo secretário, eles dividem assim. Fico preocupada com essa escolha, porque na realidade você vai ter 12 membros, metade, teria que ter outro critério, né? Não poderia ser só o critério escolhido pelo prefeito ou pelo secretário, né? Quando a gente faz, a gente tem que entender que vários prefeitos entrarão depois disso, né? Então a gente tem que compreender quem estará ali. Estará um supervisor? Estará uma ADI, que é um educador? Estará um diretor de escola? Estará um porteiro de escola? Estará uma merendeira? Eu preciso colocar isso claro, porque senão continua o plano de governo e não um plano de fato de educação.
Certo. Agora a gente vai precisar tocar num ponto que colocou a risco o plano aí, quando o professor José Roberto, ele protocolou no Ministério Público uma ação reclamando, além da falta de discussão, a existência de pontos chamados polêmicos. E esses pontos nos trouxeram preocupação porque são pontos que em outras cidades causaram a abolição de alguns itens, né? Aí eu vou reler para contextualizar o leitor. São as estratégias 5.6 que diz, que faz parte do plano, fomentar a produção de materiais didático-pedagógicos específicos e diferenciados, contextualizados às realidades socioculturais para professores e alunos, contemplando educação para as relações étnico-raciais, educação em direitos humanos, gênero e diversidade sexual, educação ambiental, educação fiscal, o que não deu para ficar claro se está errado enfim, eu acredito que seja física. Arte e cultura nas escolas para educação básica, respeitando os interesses das comunidades atendidas e a proposta pedagógica da escola. E 7.9, implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação, à orientação sexual e à identidade de gênero e étnico-racial, criando-se rede de proteção contra formas associadas de exclusão. São pontos que tocam, primeiro de tudo, a relação étnico-racial, é a primeira que se fala. E o grilo que está se criando em cima desses pontos é em cima da diversidade sexual. Criou-se até a ideia de que está sendo apregoada uma tal de ideologia de gênero, que eu não encontrei fundamento nenhum para essa teoria. Mas enfim, isso está mobilizando muita gente para se opor ao plano e eu acredito até que esteja constrangindo os vereadores a eventualmente votar contra. O que você pensa desses planos e desse nível de discussão que a gente chegou? Tiago, importante, ele revela um momento, hoje, um momento brasileiro e mundial em relação a questões polêmicas. Em relação especificamente ao que você nos traz, esses dois pontos, né? Se a gente pensar, ler exatamente como está aí, em nenhum momento está dizendo que vai incentivar, que vai valorizar, mas vai garantir o respeito à diversidade, né? Muitas pessoas que não compreendem isso, não, mas aí como que faz? Vai acabar com a família? Como acabar com a família? Quem acaba com a família, né? O que a gente precisa compreender é o lugar da escola. Existe o lugar da escola, a escola pública, exata, o lugar e o papel. O lugar, porque muitas vezes eu troco a escola e coloco a família, como se aquele lugar fosse da família, ou aquele lugar fosse da religião, ou aquele lugar, não, aquele lugar é da escola, é de uma entidade pública que está ali para formar, a partir, está escrito aí, a partir da diversidade. Veja bem, eu já fui, e foi uma experiência fantástica, eu fui diretora de um colégio católico. Neste colégio católico, podemos pensar, só tinham então alunos católicos? Não, eu tinha alunos budistas, eu tinha alunos evangélicos, eu tinha alunos ateus. Nenhum momento isso nos separou, porque a partir dessa diversidade a gente cresce, porque a gente aprende a respeitar. Muito diferente a relação de um professor que promove o respeito à diversidade é em relação, por exemplo, a uma mãe e um pai que quer orientar o filho para determinados dogmas e crenças. Isso a escola não tem que entrar, é uma escolha da família no território da família. Como também ir para a igreja, é muito diferente estar na igreja, se eu sigo uma igreja, os dogmas da igreja, ela me coloca, eu sigo ou não, se eu quero ou não. Eu não posso colocar esses papéis no espaço da escola pública. Primeiro que a escola pública, e aí não está dizendo que vai incentivar, que vai valorizar, está pedindo para compreender e para respeitar as relações, né? E outra, gênero, a questão do gênero, ela está contida no currículo oficial desde 1998. Os parâmetros curriculares nacionais que foram criados na gestão do Fernando Henrique Cardoso, lá tem gênero. Gênero é um tema transversal. Até porque a gente precisa entender que falar de gênero não é só falar de diversidade, é falar da relação homem-mulher e o machismo. Mulher. Pense bem, olha, nós crescemos numa sociedade, quando você olha uma sociedade, eu sou escola, tá? Eu olho uma sociedade, essa sociedade, ela discrimina pessoas, eu enquanto
enquanto escola, eu tenho a opção de manter a discriminação ou eu tenho a opção de fazer respeitar as diferenças. Coisas muito simples, por exemplo, azul é menino e rosa é de menina. Quem disse? E eu não estou... Aliás, já era pra gente ter superado esse... Não superou. Você vai é desta maneira. Eu lembro a minha filha, a do meio, quando ela tinha 8 anos, ela queria um skate. Eu quero um skate, vamos comprar um skate. Nós fomos, compramos e ela chegou em casa e falou, mãe, por que todas as caixas do skate tem meninos brincando? Não tem meninas. Por quê? Porque na sociedade com princípios machistas se elege um perfil. Menina, quando cresce num movimento machista, dá de presente para ela, casinha para ela arrumar e vassourinha na mão dela. Para o menino já dá um carrinho. Né? É uma imposição de funções. Será que eu posso? E se eu der um lava-louça para o menino, eu estou mudando a qualidade do gênero dele, a opção? Não. Eu estou dizendo para ele que nesta sociedade, como é a minha família, eu e meu marido, eu lavo louça e ele também lava louça. Eu cuido das minhas filhas e ele também cuida das minhas filhas. Esse não é um papel só da mãe, é da mãe e é do pai, né? Da minha família, na minha estrutura, na compreensão que eu tenho. Quando eu chego num poder, veja bem hoje o resultado de um poder. Para um homem chegar ao poder, é algo desde quando ele nasce, se promove o homem para chegar ao poder. Olha a mulher. A mulher viaja para ir para um congresso, tadinha, vai deixar as filhas. Ninguém fala isso para o homem. Quando o homem viaja para ir para um congresso, tadinho, vai deixar os filhos, né? Então isso é gênero. Quando diz a mulher ela quer escolher a sua cor predileta. Se o menino falar que é rosa, nossa. Que situação é essa? Não tem problema algum. Se o menino quiser brincar com uma boneca, ele não pode. Quer dizer, ele pode. O meu marido brinca muito porque brincou porque ele cuidou, ele trocou, ele levou para a escola, ele fez tudo o que eu fiz, percebe? Eu só tô dando esse exemplo. É isso que a escola tem que fazer. E pra gente falar dentro do ambiente escolar, você tem prejuízo ao aprendizado por causa de discriminação por machismo com meninas, não tem? Sim, a própria menina pode ser machista, as escolas, a própria menina é machista, né? As mães que criam isso, as mães que criam, elas não se percebem. Agora, de maneira alguma nós estamos criando que um é melhor que o outro, não. Mas eu não tenho que discriminar um menino que queira colocar, por exemplo, uma camiseta cor-de-rosa. Eu não tenho que discriminar um menino que prefere fazer balé do que fazer capoeira. Futebol, tá certo? E isso não estou falando das opções sexuais, seja opção, seja, enfim, condições, a maneira que cada concepção vai nos colocar isso. Aqui no plano está dizendo que é gênero. Gênero, trabalhamos o tempo inteiro há muito tempo. Agora, acho importante sim. Agora, realmente é trabalhado essa questão de gênero bem na escola? Porque hoje você ainda vê um pouco esse estímulo ao machismo e tal. Certamente que não, Tiago. Aí a gente volta naquele ponto que eu preciso compreender. Um currículo eu preciso estudar. Veja, desde 98 tem, se a gente folhear, está lá gênero. Eu faço essa formação. Eu faço. Em nenhum momento eu estou incentivando as crianças ou os adultos a optarem sexualmente por algum... Não é isso, não. Mas a respeitar, né? Não, o primeiro a falar, o segundo a falar. Qual é o critério para o primeiro falar? Quem tem o poder, né? É o maior, é o menor, né? Enfim, a gente vai discutindo isso nessa construção de relações. Eu estou falando do gênero, mas a mesma questão ligada às questões étnicas, sim, né? Que estão incluídas nesse mesmo artigo. Que estão incluídos no mesmo artigo, que é importante. Olha a diversidade, veja, eu vou contar assim, modelo de mãe. Né? Vamos colocar um modelo de mãe. Eu lembro quando a minha mais velha, ela era Dia das Mães, e aí a professora perguntou assim: contem pra mim qual a comida predileta que a mamãe faz e que vocês adoram. Minha filha chegou em casa e me contou isso e disse assim: mamãe, não lembrei. Por que ela não lembrou? Porque eu não sou cozinheira. Eu não cozinho como normalmente o padrão idealizado é da mãe que cozinha, percebe? Então isso é uma idealização de um perfil de mãe. Aí eu fui salva porque ela disse: mãe, eu não lembrei, mas eu disse que você dança comigo a música da Ivete Sangalo. Oh, que bom, quer dizer, ela disse o que pra mim?
Ela disse: mãe, eu contei para a professora que a senhora é uma mãe diferente da mãe que cozinha. Então, qual é a chamada de um trabalho na diversidade? Não é dizer qual a comida predileta que a sua mãe faz, mas o que a sua mãe faz e o que você gosta. Aí vai sair o perfil de mãe. Quer dizer, uma mãe cozinha, uma mãe leva ao clube, a outra mãe conta história, né? Tem mãe, qual a história que a sua mãe conta? Tem mãe que nem lê. Então percebe o quanto a gente trabalha com essas ideologias e estamos longe? Estamos. Agora, a questão do gênero, ela é importante nessa dimensão que eu coloco, de maneira alguma, na dimensão que eu compreendo como estudiosa da área, ela está acabando com a família, ela está fomentando ou valorizando qualquer perfil ligado à sexualidade ou não, está influenciando, não é isso. Ou impondo, né? Ou impondo, Deixa eu exato. contextualizar aqui o espectador que uma das críticas a esse tipo de artigo é que haveria subjetivamente a intenção de impor a seguinte doutrina, de que nós vamos ensinar as crianças de que elas são neutras com relação ao sexo biológico e que a sexualidade, opção sexual ou até mesmo identidade de gênero é uma questão cultural que vai ser construída. Isso é o que professa quem é contra. Eles dizem que isso está aqui. Mas assim, eu quero agora saber da Ana, como eu tenho perguntado para todos. Para mim não fica claro isso aqui. Para mim fica claro que vai ser respeitado a individualidade e vão ser trabalhados temas de diversidade. Para você, o que está claro aqui? Eu não achei, Você achou essa ideologia de gênero aqui? Eu não encontrei ideologia de gênero, eu não encontrei aí, né? Tá. Inclusive a mesma dimensão, inclusive são vírgulas que separam, né? Quer dizer, pontua como itens que são vários, não é um só. Então tem o gênero, tem a etnia, tem a diversidade, tem a pluralidade. Veja, tem mãe, tem pai que trabalha em períodos diferentes, que tem ofícios diferentes. Isso é diversidade. Como eu não falo de diversidade? O que nós vamos ter modelo? A escola tem que quebrar com modelo. O que é ser um bom pai e uma boa mãe? Agora me veio uma questão aqui que é frequente reclamação de mães, né? A dificuldade de adaptação de horário de creche das crianças, né? Que pressupõe que a mãe não trabalha. Exatamente, né? exatamente. E a mãe às vezes abandona o emprego para cuidar da criança porque a creche não disponibiliza. Exatamente. Por quê? Porque tem um modelo aí atrás que eles querem preencher esse modelo. Agora, eu quero deixar bem claro, eu sou a favor da família, eu sou a favor dos valores, e para mim família é aquilo que une por amor. Isso para mim resume o que é família. Eu construí a minha dentro do que eu acredito, não é? E é no berço do amor que eu criei minhas filhas, que eu casei, e que amanhã eu faço 22 anos de casada, e enfim, é essa relação. Eu não quero conceituar que tem que ser, todo casamento tem que ser igual ao meu para ser feliz, não. Eu achei a minha maneira, né? Então nessa relação construir, e é uma relação de amor. E a gente não tem que entrar nisso, porque na realidade a escola não tem que propagar qual é o modelo certo. Ela tem que abarcar e formar os sujeitos que estão ali. Então se eu tenho uma criança que tem dificuldade em escrever com as duas mãos, eu tenho que criar um mecanismo para que ela escreva de outras maneiras, para que ela se manifeste de outras maneiras, não é assim? Não, mas eu criei que todo mundo vai ter que escrever com a mão direita, isso a gente sabe. Tem criança que tem a mão, ela é a mão esquerda que ela escreve e às vezes coloca a mãozinha embaixo, alguém orienta isso para ela escrever e forçar a escrever com a mão direita. Faz isso hoje? Ainda, alguns. Então, né, percebe? Quer dizer, é isso que a gente está fazendo agora. Nós estamos amarrando uma mãozinha para dizer, o modelo é esse aqui. Qual é o modelo? Qual é o modelo? Qual é o horário? Eu não vivi num mundo tecnológico como eu tenho hoje. Eu tenho que observar muito a rapidez. As pessoas aprendem. Agora, se eu achar que todo mundo tem que aprender como eu aprendi na década de 70, eu vou acabar com a escola. É isso, qual é o papel da escola, quais são os movimentos que nós temos, porque senão nós vamos criar uma grande guerra. E essa guerra, ela vai tirar e vai tirar a legitimidade das instituições. Qual é o papel do Estado, qual é o papel dos vereadores, qual é o papel da escola, qual é o papel da família, qual é o papel da religião. E vamos lutar para que a gente tenha amor, para que a gente tenha famílias, para que a gente tenha respeito e que a gente compreenda. Eu não vejo em nenhuma linha nada de ideologia do gênero, não. Vejo sim. Essa é uma teoria que você encontra algum fundamento em algum lugar? Eu não conheço. Nem eu. Eu não conheço, né? Mas eu não estou dizendo que eu vi tudo, eu preciso ver e certamente eu pesquisei. Possa ter, né? O professor ficou de enviar algum material pra gente, até agora não mandou, disse que isso foi debatido em plenário,
mas até agora não enviou nada. Então... Agora, só para a gente fechar esse ponto do polêmico e a gente concluir, tocando no aspecto político desse problema. A gente tem aqui artigos que tratam combate, se eu posso resumir dessa forma, ao racismo, primeiro, ao machismo, à homofobia, e diz ainda que pretende respeitar os interesses das comunidades. Você acha que, como está aí, a Câmara já segurou a votação, o assunto já virou polêmico, isso aqui, se for mal compreendido, vai virar motivo eleitoral para campanhas contra o vereador que votar contra? Você acha que os vereadores vão ter uma abertura para votar isso, ou vai ficar rendido a essa polêmica? Aí depende do objetivo. Se o vereador, e aí os conservadores vão dizer assim, não, a gente tem que preservar o voto da próxima eleição. Então. Né? Eu acredito que a votação ela pode ser um ato de grande informação em Jacareí. Né? A Câmara poderia abrir e fazer uma grande plenária de esclarecimentos, né? Chamar quem se sentiu ofendido com o plano, porque considerar, se for necessário, reelaborar. Eu não vejo necessário, eu acho que está faltando aqui bastante compreensão. Abre, vamos falar sobre isso. O que a gente vê? O plano não falou, né? Quando tinha que falar, eu concordo com o professor que entrou no sentido que foi curto, poderiam ter participado mais, a mobilização já ter acontecido, as entidades serem chamadas, não foram, né? Então, nesse sentido, agora está retornando. Acredito que o avanço é votar no plano como ele está. Acho que ele revela, ele está mais direcionado e eu percebo uma participação maior da comunidade, né? No sentido dos professores, dos diretores. Eu vi mais presente nesse plano. Agora, penso que os pontos negativos na realidade, quem vai supervisionar, porque a gente tem um tempo, a cada 2 anos alguém tem que ver. Acho que tem uma previsão de fórum a cada 2 anos, eu acho isso muito demorado. E tem uma validade de 10 anos também. Exatamente. Acho que o fórum, ele tem... Para a gente aprender a fazer fórum, a gente precisa ter fóruns. Então não adianta ter fórum porque é obrigatório ter fórum. Tem que ter, a cada 6 meses podemos ter. Coloca um tema e vamos falar do currículo que está proposto aqui? Vamos falar que tipo de avaliação poderemos ter na escola a partir desse plano? Aqui fala tanto de profissionais da educação, né? Então vamos chamar as ADIs, vamos chamar todo o corpo que trabalha dentro de uma escola, que não foi chamado no plano de carreira, quem sabe agora chama, vamos chamar para conversar, porque isso pode ser melhorado, né? Daqui a pouco vai ter que fazer outro. O que a gente consegue, o que a gente não consegue? Um ponto ainda muito sofrível é o ponto de atendimento a creches, a crianças pequenas, ainda é um ponto que a gente vê que está estrangulado, ele não tem políticas públicas para isso, então hoje a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta. Vejo que tem um padrão de qualidade importante, eu conheço creches que tem umidade, que tem goteira em cima do berço, que tem uma série de coisas, isso não pode acontecer. Vejo que tem uma preocupação do plano em relação a isso, né? Enfim, acho que o plano tem que ser estudado agora, ser estudado, que seja estudado na Câmara com os vereadores e que eles escolham o melhor. Não o melhor para ganhar voto, mas o melhor para a nossa sociedade. E ao votar, formem a população. Chamem as entidades que estão se sentindo aí ofendidas com isso para melhorar o documento. Esse documento é do povo, é um documento comum. Tá bom. Quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, é isso, estou satisfeita e quero muito ver políticas públicas em que a população tenha tempo para participar. Cada hora é um motivo que faz com que a participação não aconteça. Uma hora é porque é outra instituição que está fazendo, outra hora é porque o tempo foi curto, né? Quero ainda presenciar que nós vamos ter um corpo grande, vamos ter tempo para de fato dialogar sobre questões que vão aí dignificar essa população. No documento sobre isso, é relatado que o último fórum, tinham 150 pessoas. Do plano? Do plano municipal. Isso é muito pouco. É pouco. Isso é um fracasso total. Porque mobilização com 150 pessoas, você não tem nem metade dos profissionais participando. Né? Você não tem nem é muito pouco, né? Não sei, certamente tem esse registro, mas é muito pouco. Isso revela que a gente precisa fazer mais. Né? A gente precisa chamar. Hoje a gente não está divulgando, a gente está com medo. Um fórum para, olha, só fala o seu nome, não, né? O fórum é para ter discussão. Democracia é ponto de vistas diferentes. Isso não é uma ofensa, não é um ataque. Isso é, de fato, a construção de um projeto democrático.
democráticos. Isso aí. Obrigado, Ana Abreu, por falando em opiniões. Acesse o nosso post das entrevistas, veja as outras entrevistas, baixe o plano, leia. Esse é um assunto importante. Intere-se do assunto, participe dos debates, cobre a Câmara Municipal de realizar as discussões e participe, construa aí a sociedade justa, solidária, feliz e respeitosa. Então é isso. Obrigado, Ana Abreu. Muito obrigado a você que está assistindo. Acompanhe a gente no YouTube, no nosso site, no Facebook e até a próxima.